faz um convite à nossa confissão nessa manhã. Apocalipse 2, de 14 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmãos e irmãs? Apocalipse é um livro que apresenta para nós muitas imagens significativas. E aqui, falando à igreja de Pérgamo, o Senhor fala àquela igreja que Ele tem coisas contra aquela igreja. E o que Ele tinha contra aquela igreja, contra aqueles irmãos, é que eles estavam fazendo coisas e defendendo coisas que iam contra o Evangelho. Iam contra os ensinos que o Senhor havia deixado e a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos haviam passado a partir do que tinham recebido de Cristo. E o Senhor dá um aviso a eles. E Ele, no verso 16, diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e pelejarei contra ti com a espada da minha boca. Existe uma premissa teológica que diz assim, que para que haja perdão, tem que haver sincero arrependimento. O perdão só acontece se há sincero arrependimento. É por isso que aqui o Senhor vai dizer para aquele povo, e muitos outros textos bíblicos dizem exatamente isso: arrependa-te, arrependam-se. Perdão não é desculpa, não é uma coisa que eu peço por ocasião. Quando eu jogava futebol, volta e meia eu pedia desculpa, depois voltava a dar um encontrão no sujeito. Desculpa a gente pede e segue pedindo. Perdão é quando a gente diz assim: não vou fazer mais. Mas para que haja o perdão, tem que haver sincero arrependimento. E o Senhor diz para esse povo assim: vocês precisam se arrepender. Você não pode continuar fazendo. O pastor João já disse isso aqui. Bispo Marcos já usou essa expressão aqui. Eu já usei essa expressão aqui também. E é a seguinte expressão: a gente tem que parar com os pecadinhos de estimação. Sabe o que é um pecadinho de estimação? É aquele que você olha e diz assim: eu consigo tratar com ele, eu dou conta dele, está tudo bem. É o meu pecadinho de estimação. Você sabe que está errado, você sabe que não devia fazer. Aí você diz assim: depois eu me acerto com o Senhor. A pergunta é: será que você vai se acertar com o Senhor? Aquela imagem que nós construímos de que existe um portão, e lá no portão, quem é que está no portão com o livro aberto? Olhando? Lembra da imagem? Abre o livro, e aí o Pedrão lá, lembra do Pedrão? Lembra do Pedro? A imagem é essa, ele tem as chaves. Então o Pedro está lá, e o Pedro vai olhar e vai dizer assim: quem é você? Eu vi as suas redes sociais, viu? Vi que você escreveu lá. Então, tem mais isso aqui, então não vai dar para você entrar dessa vez. Mas eu queria entrar, mas é que você não arrependeu, né, tia? Precisava ter arrependido, tia, mas foi um gauchismo agora, desculpa. Eu precisava ter arrependido, tia. Se você tivesse arrependido e parado, talvez você pudesse ter entrado.
O convite a essa igreja e a todas as igrejas lá que nós vemos no Apocalipse é: se arrependam. Tem tempo para você consertar. Existe uma teologia pregada aí por um grupo, principalmente o pessoal da teologia liberal, que eles entendem assim, né? Tá tudo bem. Se você pecar, tá tudo bem, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Esse pessoal não leu a Bíblia. Esse pessoal não entende Bíblia. Porque quem lê a Bíblia e conhece a Bíblia sabe que arrependimento tem que acontecer. Para que aonde abunde o pecado, superabunde a graça, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento ninguém entra no céu. E nessa hora, nesse momento, nessa igreja agora, quem sabe seja a hora de você dizer assim: Pai, eu me arrependo e quero mudar, e quero mudança real na minha vida. Não vai ser fácil, mas é necessário. Então nessa manhã, curva a sua cabeça por alguns instantes. Peça perdão a Deus. Peça para o Senhor trabalhar o seu coração. E logo após alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos orar entregando esse momento a Deus. Deus querido, Pai de graça e de poder, o pecado traz um prazer efêmero, traz um prazer momentâneo, mas a alegria que vem de Ti, o prazer que vem de Ti é eterno. E é essa alegria, esse prazer que nós queremos para nós. Poder estar contigo na eternidade, poder estar ao Teu lado, Senhor, Te louvando e bendizendo na eternidade. E para isso, Senhor, cada um de nós aqui sabe que precisa do Teu perdão. E para que esse perdão aconteça, Senhor, nós precisamos nos arrepender. Age em nós, Senhor, toca no nosso coração, para que diante do pecado, diante das coisas que nós fazemos que não Te agradam, nós sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito e possamos nos arrepender de fato. E possamos lutar contra o pecado dentro de nós. E possamos fazer, Senhor, com que a cada dia sejamos mais fortes diante do pecado, mais fortes diante das tentações, para que possamos testemunhar cada vez mais da Tua graça e do Teu amor nas nossas vidas. Olha para nós, Senhor, nessa manhã. Vem com o bálsamo precioso do perdão sobre as nossas vidas e nos fortalece para viver a cada dia, sendo um fiel testemunho da Tua graça. Fica conosco, Pai querido, é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que eu e você possamos viver o perdão de Deus com alegria. E é com essa alegria do perdão que nós vamos louvar a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui nos ministrando nessa manhã.